Olá, tudo bem com você? Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta e hoje gravei um vídeo falando sobre a mecânica da respiração espontânea. Como que o ar entra, como que o ar sai, quais são as diferenças de pressão para que isso aconteça. Então fica aqui comigo no vídeo para você entender isso melhor. Vamos então entender como acontece a respiração espontânea, as diferenças de pressão que faz com que o ar entre, o ar saia das vias aéreas? Vamos lá! Bom, antes de mais nada, vamos relembrar que a inspiração acontece quando ocorre a contração dos músculos inspiratórios, ou seja, diafragma principalmente e os músculos intercostais externos. E a expiração tranquila, corrente, ela acontece de forma passiva. Por quê? O pulmão tem uma característica de ser elástico e ele simplesmente então vai reduzir de volume quando o diafragma parou de contrair, ou seja, quando aconteceu o relaxamento dos músculos inspiratórios. Pensa que é a mesma coisa que eu pegar uma bexiga de aniversário, um balão de aniversário, encher e quando eu solto, por ele ser elástico, o que vai acontecer? Ele vai murchar, né? Ele vai perder o seu volume. Isso é o que acontece nos pulmões. A expiração forçada vai acontecer por conta de uma contração dos músculos expiratórios, ou seja, músculos abdominais e intercostais internos que vão auxiliar esse ar a sair de forma forçada. Mas quando eu estou falando de expiração tranquila, ela acontece de forma passiva, tá? Bom, mas o ar, então, ele entra ou sai dos pulmões por conta de uma diferença de pressão entre o ambiente externo, que aqui a gente vai contar com a pressão atmosférica, e o interno, que é a pressão alveolar, tá certo? Acompanha aqui comigo para você entender melhor. Bom, para existir fluxo de ar, precisa existir diferença de pressão. E o fluxo sempre vai acontecer do local de maior pressão para o de menor pressão, certo? Vamos lá. Em repouso, vamos imaginar que não está acontecendo nem a inspiração nem a expiração. O que a gente tem de pressões nas vias aéreas? Eu tenho uma pressão atmosférica que sempre vai ser zero, a gente sempre vai contar com uma pressão atmosférica sendo zero. Eu tenho uma pressão alveolar também de zero, porque se a glote está aberta, ela vai equivaler à pressão que está na atmosfera. E eu tenho uma pressão pleural de menos 5. A pressão pleural, ela sempre vai ter um valor negativo em condições normais de respiração espontânea, tá? Por que esse valor é negativo? Porque a caixa torácica, ela sempre tende a expandir e o pulmão sempre tende a retrair. Isso gera essa pressão negativa pleural, tá? Então, em repouso, eu tenho uma pressão pleural de menos 5, uma pressão alveolar de 0 e uma pressão atmosférica de 0. Se a pressão dentro do alvéolo está de 0 e aqui fora também está de 0, não vai acontecer fluxo de ar, porque eu não tenho diferença de pressão, certo? Agora, o que acontece durante a inspiração? Diafragma contrai, essa pressão pleural, que era de menos 5, fica ainda mais negativa, cerca de menos 7,5. Essa negativação da pressão pleural vai refletir lá na pressão alveolar, e a pressão alveolar vai ficar de aproximadamente menos 1. Se ela está menos 1, aqui dentro do alvéolo está menos 1 e lá fora, na pressão atmosférica está 0, eu tenho uma diferença de pressão. E qual que é a direção do fluxo de ar? Sempre do local de maior pressão para o de menor pressão. Se fora está 0 e aqui está num valor negativo, significa que fora a pressão é maior do que lá dentro do alvéolo. Então a tendência do ar vai ser de entrar, a inspiração vai acontecer. Bom, e o que acontece em seguida na expiração? Diafragma relaxou, a pressão pleural volta a ser de menos 5, volta no seu valor de repouso. A pressão alveolar chega num valor positivo por conta da retração elástica dos pulmões, vamos imaginar ali de mais 1, e com isso, aqui dentro do alvéolo está mais 1, lá fora está 0, eu tenho uma diferença de pressão, vai do local de maior pressão para o de menor, então o ar vai sair dos pulmões para a atmosfera e vai acontecer então a expiração, tá certo? O que acontece durante a expiração forçada? Vamos imaginar que eu estou lá usando músculos abdominais, intercostais e internos que vão fazer reduzir a dimensão da caixa torácica.
eu estou tornando essa pressão ainda mais positiva durante a expiração. Eu vou ter uma diferença de pressão ainda maior. E isso faz então com que o ar saia de forma forçada, que é a expiração forçada, tá certo? Então, resumindo tudo isso que a gente falou até agora, durante a inspiração eu vou ter uma pressão negativa dentro dos alvéolos, isso permite a entrada de ar. Durante a expiração eu tenho uma pressão positiva dentro dos alvéolos que permite a saída de ar. Até quando esse ar vai sair dos pulmões? Até eu ter uma pressão lá fora, pressão atmosférica igual à pressão alveolar, ou seja, até a pressão alveolar chegar em zero. Isso é o que a gente chama de ponto de igual pressão, que eu não tenho mais fluxo de ar, porque a pressão dentro dos alvéolos está igual à pressão atmosférica, tá certo? E espero que eu tenha te ajudado a entender esses conceitos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like. Se você não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever, assim mais gente consegue chegar até aqui. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Até mais!